Ora, então, muito boa noite. Cá estamos nós mais uma vez. Hoje é quarta-feira. Cá estamos, como eu ia dizendo, mais uma vez para um programa Acontece no Centro Espírita. Como estamos a falar sobre aquelas personalidades que, de alguma forma, trouxeram a doutrina espírita mais para a ribalta, hoje vamos falar sobre dois, Léon Denis e Camille Flammarion. Ora, eu estou a verificar que realmente já temos alguém a entrar. Já sabem, o início é sempre a pedir-vos que nos digam se está tudo bem com a imagem, com o som, isto porque eu chego um bocadinho mais tarde, estive a trabalhar, vim quase a correr, e a Regina agora com o estudo também às quartas-feiras. É aquele dia em que chegamos um bocadinho mais tarde, mas chegamos sempre a tempo. Ora bem, então a Regina vai falar um bocadinho assim... Para saber se estão a ouvir, boa noite a todos. Enquanto eu vou partilhar, já sabem, espero se puderem... que se encontrem bem e que estejam a ouvir e sem interrupções. Que tal como tínhamos dito, hoje ainda dedicamos a dois dos pioneiros do Espiritismo. Pioneiros foram daqueles que acompanharam e ainda viveram e conviveram com Allan Kardec. E depois aguardamos mais sugestões que nos tragam, questões que nos coloquem relativamente a temas a abordar, porque é uma oportunidade que temos aqui de ir ao encontro, não é, do vosso interesse, do interesse daqueles que estão aqui connosco e que partilham connosco esta noite, não é, este momento de reflexão e também de estudo, de certa forma. Então, como dizíamos, vamos conversar hoje sobre dois homens fantásticos, Exatamente. Duas almas muito interessantes, provavelmente todos já ouviram falar ou já conhecem, é natural que até já tenham lido alguma literatura sobre eles, o que é maravilhoso, melhor então, se assim for, porque provavelmente até poderão corrigir algo que eu diga que não esteja acertado, ou até fazer alguma pergunta ou colocar alguma questão a respeito destes dois filósofos espíritas. E isto está complicado, é que eu estou aqui a tentar partilhar, já agora volto a pedir-vos, se entenderem, fazê-lo, façam-no, porque é sempre importante levarmos o conhecimento a mais pessoas, aos nossos amigos, que se calhar até não nos acompanham no Acontece, na nossa página do Acontece no Centro Espírita. E, portanto, como a Regina ia dizendo, nós hoje vamos mesmo falar sobre dois seres importantes, não é assim? Duas personalidades importantes digamos assim, no ensinamento, na divulgação do Espiritismo. Sim. E não só na divulgação, exatamente, também no estudo com mais profundidade do Espiritismo. Então... Não consigo partilhar, mas pronto, não há problema, que isto daqui a pouco vai estar aqui com toda a certeza absoluta. Esta coisa das tecnologias hoje é um bocado complicado. Ora, então vamos lá saber. Está tudo bem aí de som? Já estou a ver aqui assim algumas tudo ok. Ok, esperemos que de alguma forma também não haja interrupções. Eu penso que tem estado tudo muito bem e assim esperemos que possa continuar. Vamos lá então. Vamos falar sobre Léon Denis. Vamos lá, Regina. O que é que vamos falar sobre Léon Denis hoje? Sim, nós, quer dizer, a parte biográfica propriamente dita, poderemos começar logo por dizer que Léon Denis nasceu também ele no século XIX, mas não teremos tanta acuidade porque qualquer um daqueles que estão aqui connosco hoje pode digitar na internet e saber mais dados biográficos, não é, sobre Léon Denis no Wikipédia e muitos outros textos. Exato. O que queremos partilhar é um pouco sobre o trabalho feito, não é, divulgar também um ou outro pensamento que estão nos livros, neste caso de Léon Denis, também Camille Flammarion também escreveu, e fazer uma abordagem assim mais ao de leve relativamente à biografia. Ora, tu hoje estás a mexer muito aqui no... Está complicado, mas eu vou parar. Ora, vamos lá. Senão daqui a nada corta-se isto, lá vai tudo abaixo. Então, para ser mais clara, o Léon Denis, aliás, faz este ano 175 anos
sobre a data do seu nascimento. Nasceu a 1 de janeiro de 1846, estou aqui a olhar para as minhas cábulas porque é difícil memorizar estas datas todas, e depois faleceu a 12 de abril de 1927, portanto já no século XX. Ora, o Léon Denis nasce em França, num lugar, numa família humilde. Ele, desde muito jovem, tinha interesse por tudo, que desejava muito aprender, mas não tinha condições financeiras para isso. Nós sabemos que no século XIX a educação não era de fácil acesso a todos, como é hoje. Apesar de ser um direito, só aqueles que tinham dinheiro e condições sociais relevantes é que podiam colocar os filhos a estudar, mas mesmo assim ele lá conseguiu, com 12 anos, fazer aquilo que nós conhecemos como o ensino primário. Mas Léon Denis, com essa sua vontade de conhecer o mundo, com essa sua vontade de ler tudo e mais alguma coisa, até quando começou a trabalhar, ainda muito novo, ainda adolescente, todo o dinheiro que ele guardava era para comprar, vejam só, livros. E realmente é assim que ele começa por se interessar por tudo o que tem relacionado com a vida, com a natureza, com a geografia, enfim, todas as ciências. Ele é, na verdade, um homem muito interessado em tudo o que tem a ver com a ciência. Depois, ele consegue arranjar um trabalho, e esse trabalho é de representante comercial, ou seja, ele vai passar durante toda a sua vida a viajar muito. Viaja, conhece muitos locais, enfim, torna-se num homem com uma capacidade impressionante de transmitir conhecimento e de refletir sobre tudo. Mas é aos 18 anos que ele lhe chega às mãos o Livro dos Espíritos. E de alguma forma desperta para o Espiritismo. Desperta para o Espiritismo e tem conhecimento, precisamente, ainda muito jovem, nessa altura, de que Allan Kardec vai passar lá pela cidade onde ele vive. Uhum. E foi na altura, Allan Kardec tem inclusive um livro que é Viagens de 1862, e então nessas viagens ele foi a diferentes, não só nesse ano, mas em anos posteriores, a diferentes cidades, e Léon Denis conhece Allan Kardec, vai escutá-lo e ouvi-lo precisamente num jardins de onde foi um desses encontros, não é? Entre espíritas, e temos mais notícias sobre esse relato de Léon Denis com Allan Kardec, porque o pesquisador e também advogado e também grande investigador do espiritismo brasileiro, Canuto Abreu, que nos últimos anos tem vindo muito a ser falado, porque é ele que compilou e tem um acervo enorme das tais cartas de Allan Kardec. Canuto Abreu viajou até França e conheceu pessoalmente Léon Denis. E então é Léon Denis que lhe conta e narra, Canuto Abreu, esse encontro também com Allan Kardec. Léon Denis interioriza de tal forma o que é o espiritismo, que vai dedicar muito tempo ao estudo, à reflexão e a escrever. Aquele livro que maior furor fez, digamos assim, que foi um verdadeiro, como é que se diz quando um livro é muito... Ex-libris. Prontos, teve imensas edições, inclusive no ano em que Canuto Abreu conhece o Léon Denis, que foi em 1922, e o Léon Denis diz a Canuto Abreu que já estava na 55ª edição, o livro Depois da Morte. Ora, este livro Depois da Morte foi realmente um livro muito lido à época. Porquê? Porque ele trouxe um grande trabalho de expor uma orientação com base engajada, como dizem no Brasil, em fundamentação científica, foi buscar tudo aquilo que a ciência dizia e investigava, foi buscar a filosofia espírita e vem realmente trazer uma nova visão sobre a morte e o que acontece depois da morte. E claro, nós temos aqui o livro mesmo à nossa frente, ou à minha frente. Essa é a versão mais antiga. É a versão mais antiga Depois da Morte, do Léon Denis.
E eu vou ler aqui dois trechozinhos para depois falarmos um pouco, aliás, a Regina falar um pouco sobre isso, que diz então assim sobre o egoísmo. O egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma, é o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Por isso, a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça, deve ser a de combatê-lo, o egoísmo. Como parte integrante da sociedade, o que o atingir também atinge a todos. É por essa compreensão dos laços sociais, da lei de solidariedade, que se mede o egoísmo que está em nós. Aquele que souber viver em seus semelhantes e por seus semelhantes não temerá os ataques do egoísmo. Nada fará sem primeiro saber que aquilo que produz é bom ou mau para todos os que rodeiam sem indagar. Gina. Pronto, nós trazemos aqui um pequeno excerto sobre o egoísmo, relembrando que Kardec também dedica especial atenção no Livro dos Espíritos, especialmente as respostas à pergunta 917 e seguintes, com comentários, porque essa nós sabemos que é verdadeiramente a nossa maior dificuldade, não é? Em superarmos verdadeiramente o egoísmo e que está assim enraizado. E nós já vemos aqui que a forma de escrita, vejam bem, de Leon Denis, é clara, não é rebuscada, mas é muito abrangente, como já vamos ver de seguida. E ele, relembramos, foi um autodidata, mas ainda acrescentamos, Leon Denis, desde muito jovem, tinha graves problemas de visão, via muito mal e chegou mesmo a ser operado. Ele também tinha uma saúde periclitante porque teve várias pneumonias e, portanto, mesmo assim, ele escreveu muito e investigou muito e é uma literatura que, à época, fez grande sensação. Porquê? Porque está fundamentada, tem fundamento, não só filosófico, como também científico. Ele escreve... Sim. Eu ia só... Ocorreu-me agora que, na realidade, porque tu estás a falar da saúde do Leon Denis, que se repararmos ao longo da história ainda recente, não é? Do espiritismo e destes arautos que de alguma forma deram muito e tornaram a doutrina espírita conhecida, muitos deles tiveram sempre problemas de saúde. Aconteceu com Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, não é? O próprio Divaldo passou por muitos problemas de saúde. O próprio Allan Kardec. O próprio Allan Kardec, exatamente. Quer dizer, é curioso que todos estes nomes e grandes senhores da doutrina espírita, que de alguma forma nos deram a conhecer, quer em termos práticos, mas também com textos belíssimos e livros belíssimos trazidos do além, não é? Todos eles passaram por estas É porque eles têm consciência que os problemas são do corpo físico, não são da Exato. alma. E é isso que significa este trabalho maravilhoso que partilham connosco, que eles conseguem, não é? Fazê-lo com dedicação, ignorando as dificuldades do corpo físico. E uma coisa extremamente importante, sem nunca colocarem em causa, não é? Porque às vezes nós ainda hoje, pronto, infelizmente muitos dos nossos companheiros que desistem facilmente ao mínimo problema, não é? À mínima dificuldade, às vezes até por questões da própria saúde, e verifica-se isso, por exemplo, com a aprovação em vários estados, em vários países, da eutanásia, não é? Em que as pessoas pura e simplesmente desistem porque desconhecem, não é assim? Exato. E eles não, eles sempre aceitaram com aquela força, com determinação, com determinação, com muita vontade. Exatamente. Porquê? Porque aliás, isto é importante para quem, por vezes, lhes passar pela cabeça... pronto, há algumas situações até ligadas com o próprio suicídio. Há pessoas que realmente, e não só dentro da doutrina espírita, porque mesmo pessoas ligadas a grandes empresas, não é? Quer dizer, que de alguma forma vão até ao fim, mas sempre conscientes de que vão cumprir com o seu dever.
Outro livro também interessante, para o qual trazemos aqui uma pequena amostra, ele escreveu muitos, vamos trazer aqui alguns excertos, digamos assim, Cristianismo e Espiritismo, onde faz uma abordagem sobre o que era o cristianismo. Deixamos aqui um pequeno excerto. Leon Denis também, Cristianismo e Espiritismo, e diz então assim: graças à doutrina dos espíritos, o homem compreende finalmente o objetivo da existência. Nela vê um meio de educação e de reparação. Cessa de maldizer o destino e acusar Deus. Sente-se livre, ao mesmo tempo, dos pesadelos, do nada e do inferno e das ilusões de um ocioso paraíso, porque a vida futura não é mais uma beatífica, inútil contemplação, a eterna imobilidade dos eleitos ou o suplício sem fim dos condenados. É a evolução gradual, é depois do círculo das provas e transmigrações, o círculo da felicidade e sempre a vida ativa e progressiva, a aquisição pelo trabalho de uma soma crescente de ciência, poder, moralidade. É a participação cada vez mais extensa na obra divina, sob a forma de missões diversas, missões de dedicação e de ensinamentos ao serviço da humanidade. Ele, num parágrafo, diz tudo. Portanto, vejam bem que ele não só traz a filosofia espírita, como de forma poética fala-nos que não há céu nem inferno, não é? E que a lei do progresso, a lei da reencarnação está presente em tudo aquilo que a gente faz. E, em pouco, de forma sintética, ele diz imenso, não é? O que é fabuloso em Leon Denis. Depois ainda temos aqui também outro excerto sobre outro livro maravilhoso que fala do problema do ser, do destino e da dor. E neste livro vai outra vez reforçar as questões da educação. Exatamente. Ora, cá vai a minha participação. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os símbolos da natureza e do pensamento. Os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato e de cumprir. É o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta. Mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. Então aqui Leon Denis é o verdadeiro apóstolo. Porquê? Do Espiritismo. Porque ele, tal como Allan Kardec, vai aqui apelar a essa educação moral, a tal educação que vai reformar os caráteres das pessoas, dos indivíduos, não aquela, não é, que é a chamada educação de instrução, a instrução meramente de transmissão de conhecimentos. E, tal como Allan Kardec, ele começa logo aqui, ao falar do ser, de quem somos, a apelar a essa educação. Educação essa que se faz com uma proposta, e essa proposta o Espiritismo vem trazê-la, não é? Através de respostas àquelas questões que são essenciais. Quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Existem ainda aqui muitos mais livros que também queremos partilhar convosco. Se assim fosse, não é? O Grande Enigma, que se quiseres também só ler aqui este bocadinho, que também é outro livro maravilhoso. Ora então, o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo à nossa revelia. E essa verdade não é inacessível, como veremos. É simples e clara. Está ao alcance de todos, basta procurá-la sem preconceitos, sem reservas, ao lado da consciência e da razão. Ele diz aqui que realmente que está ao alcance de todos e que é assim que vamos ver. Portanto, se quiserem perceber o que é que ele continua, têm que ler o livro. Não é? A necessidade da existência de Deus, ou seja, Deus existe.
mesmo que sejamos ateus, que sejamos católicos, espíritas, seja o que for, ele existe, ele está presente e quer dizer, nós, à medida que vamos lendo nas suas obras, vamos compreendendo ainda melhor Deus, a natureza, a nossa essência, quem somos e como nos relacionamos com os outros, o que é que aprendemos, de que forma é que tudo isso nos vai servir para olhar o futuro com esperança. Temos ainda um livro que também, à época, foi muito bem aceite, que é Joana d'Arc, sobre a vida de Joana d'Arc, um livro extremamente inspirado, não é? Depois temos também Espiritismo na Arte, que é muito curioso, provavelmente muitos não conhecem este livro de Leon Denis, e deixamos assim para o fim, que é um dos primeiros livros até de Leon Denis, só para fazer referência, o livro O Além e a Sobrevivência do Ser, faz aqui, logo no início, e isto é muito interessante, a referência aos cientistas da época. Ou seja, se vamos falar da alma, vamos falar quantos cientistas àquela época já não estavam a aprofundar este tema. Então vai fazer referência a Sir William Crookes, vai fazer referência a Russell Wallace, que era da Academia Real de Londres, um professor Eastshop da Universidade de Colômbia, professor Myers de Cambridge, todos ligados à investigação sobre a alma. E depois Sir Oliver Lodge, professor Barrett da Universidade de Dublin, o célebre professor Lombroso da Universidade de Turim, o sábio do Clos, diretor do Instituto Pasteur, enfim, uma quantidade deles, onde vai depois transmitir o que cada um, as informações de revistas científicas, observações que eles fizeram, fazendo assim aquela ponte entre a ciência e a espiritualidade. Portanto, um homem verdadeiramente bem fundamentado, que foi buscar as respostas da época e os estudos da época daqueles que fundaram a ciência e que foram o suporte da ciência atual, e ao mesmo tempo não esquecendo a filosofia e ao mesmo tempo não esquecendo a moral, aquela moral verdadeira que foi a mensagem ditada pelo Mestre Jesus. Bom, assim, relativamente a Leon Denis, estaríamos já mais ou menos conversados. Fica já um estímulo para ler e aprofundar, porque lê-se muito bem os livros e ao mesmo tempo encontram-se talvez até respostas mais aprofundadas, especialmente para aqueles que querem conhecer um pouco mais tudo o que diz respeito sobre a nossa essência, a essência da alma e aquilo que nós procuramos no caminho da felicidade, para atingir a felicidade. Portanto, passamos do apóstolo do Espiritismo, o Leon Denis, para Camille Flammarion. Camille Flammarion. Camille Flammarion nasceu uns anitos antes de Leon Denis, nasceu em 1842 e morreu ou desencarnou em 1825. Camille Flammarion era um jovem que aos 4 anos, não é? Tal como dissemos, se quiserem conhecer um pouco mais a biografia, depois convidamos a todos a investigar e a ler e procurar, e ele com 4 anos já sabia escrever. 4 anos e meio, não só já lia como escrevia, e aos 5 até já sabia de aritmética, ou seja, aquilo que nós conhecemos hoje em dia como uma criança sobredotada, não é? Ou um pequeno gênio. Então ele era tão inteligente, tinha tal forma capacidades que o que é que acontecia na época, no século XIX, que dissemos há pouco, ou se tinha possibilidades e eram colocados nas escolas, ou então tinham como missão estudar para padres, não é? No mosteiro, para depois poder seguir a confissão de padre. E o que foi que aconteceu com Camille Flammarion? Ele foi realmente estudar no mosteiro, estudar para ser padre, só que a determinada altura conta-se uma história de que realmente se percebeu que ele tinha bastante interesse por tudo e um padre sugeriu que ele com 16 anos fosse estagiar, digamos assim, para o Observatório
de Paris, Observatório Planetário, portanto, de Paris. Ora, maravilha das maravilhas, ele que tinha, Camille Flammarion, tanto interesse por tudo o que tinha a ver com não só a natureza, mas o espaço, ele daí começou a interessar-se imenso pelos astros, pelos planetas, e começou desde muito cedo, não é, a ter contato com tudo isso, porque ele foi para o observatório e lá conheceu cientistas daquela época que investigavam e estudavam mais além. Acontece que, tão jovem ainda, começou logo a escrever. E, a determinado dia, vai a passar assim numa livraria, nós sabemos que nada acontece por acaso, e o jovem, ainda era muito jovem, tinha, parece-me que 18 anos, ou foi em 62, é só fazer as contas, tinha 20 anos. E então, ele de repente entusiasmou-se ao abrir assim uns livros à sorte, abriu um que dizia assim, Pluralidade de Mundos Habitados. E esse livro era nada mais, nada menos que o livro dos espíritos. E o foco dele foi precisamente na pluralidade de mundos habitados. Porquê? Porque ele, com 20 anos, estava a escrever um livro precisamente com esse nome, A Pluralidade de Mundos Habitados. E, claro, prendeu de tal maneira a atenção a coincidência, não é, do próprio tema, que comprou o livro e leu. E leu e interessou-se bastante. Encontrou ali explicações, não é, para perguntas que ele ainda não tinha obtido resposta. E achou a filosofia de tal forma esclarecedora e a ciência espiritualista experimental, ou ciência experimental e espiritualista, como ele chamava, mostrou-lhe que realmente era possível, não é, inclusive a comunicabilidade dos espíritos. Então, ele procura a Sociedade de Estudos Espíritas parisiense, conhece Allan Kardec, começa a assistir às sessões da sociedade e acaba por se tornar sócio e também um dos médiuns da psicografia. Ele aí já começa, já na época em que começa a frequentar a sociedade, ele já tinha escrito alguns livros e por isso mesmo na área da ciência e por isso mesmo era extremamente conceituado a sua postura. Porquê? Porque ele foi a pessoa, e em França ele é conhecido, Camille Flammarion, especialmente por isso, de ter tornado a astronomia em algo popular. Ou seja, ele conseguiu levar a astronomia a lugares além das cátedras e das universidades e das escolas. Levou a que o povo pudesse perceber melhor da astronomia. Camille Flammarion é considerado também um filósofo e o meu pai, se estiver a ouvir, está com certeza. Ele é super fã de Camille Flammarion porque diz que escreve também com imensa poesia, não é? Que fala dos planetas. Eu que adoro astronomia, ainda não tive a oportunidade de ler um romance que ele escreveu, que é Estela, se não estou em erro. Aliás, antes mesmo de tu falares, o teu pai já comentou, trata-se mesmo de uma autêntica obra de arte espiritual. Sim. Mas por acaso era relativamente ao Leon Denis, mas Leon o Camille Flammarion também, e ele, inclusive, além de divulgação da astronomia, ele vai escrever sobre a morte. Tem uma obra conhecida que é A Morte e o Seu Mistério. Também temos aqui, mas não iremos ler por falta de tempo. Mas o tempo é nosso. Certo. O tempo é nosso. E realmente o Camille Flammarion começa-se a dedicar à investigação não só das questões ligadas à morte, aos seus mistérios, à vida e à sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, mas sobretudo a vivência do espírito noutros planos, porque lhe chamava muita atenção o facto, não é, de existirem tantos mundos que provavelmente eles teriam que ser habitados, e toda a explicação que o espiritismo vem trazer em relação à lei do progresso é, digamos que, o complemento daquilo que ele já procurava e daquilo que ele buscava. Ele, Camille Flammarion, recebeu um prémio de honra
precisamente por ter levado a astronomia mais longe, ter divulgado a astronomia, ele criou a Société Astronomique de France. Peço desculpa do meu francês, porque é assim que se chama, a Sociedade de Astronomia de França, que aqueles que nos estão a ouvir, se quiserem digitar na internet, vão encontrar esta sociedade existente aos dias de hoje e a única Sociedade de Astronomia de França. Todos os anos, inclusive, eles oferecem prémios de incentivo a astrónomos, cujos prémios têm o nome de Gabrielle e Camille Flammarion. Gabrielle era a esposa de Camille Flammarion. Então, todos os anos, este ano, Olivier de Goursac recebeu a placa do centenário de Camille Flammarion e foram laureados 2 astrónomos também com o prémio de Gabrielle e Camille Flammarion. Portanto, ele deixou marcas desse seu trabalho, não é? Que permanecem até aos dias de hoje na divulgação da astronomia. Por outro lado, o que é que ele fez? Ele levou, digamos, para o seu trabalho de reflexão em torno da espiritualidade, em torno da morte, em torno da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, levou a seu pensamento, não é, científico, porque especialmente Camille Flammarion, os seus trabalhos eram na área do pensamento científico. Provavelmente também vão encontrar alguns textos em que Camille Flammarion, na internet, e isto é importante que se diga, que Camille Flammarion, a determinada altura, fez um ou outro discurso onde pôs em dúvida a comunicação dos espíritos. Mas isso foi mal interpretado, porquê? Porque ele, quando pôs em dúvida, é que à época, como sabemos, começou a surgir o positivismo e o materialismo. E veja-se bem, ele, enquanto cientista, teve muitas dificuldades de levar o pensamento, não é, científico, para o meio científico. E nesses entraves eram-lhe, digamos, demonstradas circunstâncias em que as comunicações eram fraudulentas, com médiuns que surgiam que eram fraudulentos. Ora, o facto de existir um ou outro médium que cometa fraudes não significa que a comunicabilidade dos espíritos não exista ou que isso não pudesse ocorrer. Então, por vezes, ele duvidava, e isso ele fez menção de dizê-lo, da sua própria mediunidade. Às vezes questionava, porque ele também psicografava, e às vezes questionava se seria ele que estaria a escrever, ou seria ele próprio, ou seria realmente um espírito. Essas eram as suas dúvidas e não verdadeiramente, nem faria sentido, tendo em conta a obra que ele escreveu, a dúvida de que existia a comunicação dos espíritos, ou seja, que a mediunidade não fosse certa e sincera e uma evidência científica. Ora, falar sobre, eu não diria vedetas do espiritismo, porque isso não existe, não é? São contributos extremamente importantes que nos deixaram e que realmente estão sempre disponíveis para nós podermos consultar, para podermos agraciar, porque só assim é que vamos aprendendo, não é? Quer dizer, eu falar sobre estas individualidades, falar sobre Francisco Cândido Xavier é fácil, é conhecido pelo menos, sobre Divaldo Pereira Franco, que ainda está e bem entre nós. Para mim também é fácil, conheço o Divaldo desde pequenino e vamos acompanhando todas as histórias, mas é sempre muito bom, é sempre muito gratificante podermos aprender um bocadinho mais destes nomes que nos são conhecidos, mas que se calhar há aqui coisas que nós até nem tínhamos a noção. Sim, normalmente realmente... em França, nós, quem conhece alguns centros em França, nós já tivemos a oportunidade de visitar, e os livros que se leem paralelamente aos livros ditos da codificação espírita, portanto os 5 livros de Allan Kardec, os mais lidos e mais estudados são realmente os livros de Leon Denis, porque eles contêm com mais profundidade ainda, não só tudo aquilo que está nos livros, como ainda nos traz mais reflexões em torno daquilo
que foi dito e que está escrito, e então são livros muito estudados, os de Leon Denis. Se calhar em Portugal nós não estudamos tanto, ou porque não temos acesso. Hoje em dia é muito fácil, como sabemos, a ASCEB, por exemplo, tem praticamente todos os livros de Leon Denis. Recentemente adquirimos alguns, por isso, mas perto da sua localidade, onde estiver a assistir, contacte um centro que é provável que os tenha. Os livros de Camille Flammarion, que são muitos mais, nós não trouxemos aqui tantas referências, mas também os conseguirão ler. E haverá muitos outros. Temos também Gabriel Delanne, que não vamos fazer referência hoje, mas outros pioneiros do espiritismo. Porquê pioneiros? Porque é que a gente fala em pioneiros? São os primeiros, são aqueles, não é? Claro. Da área da filosofia, como dissemos, nenhum deles tem curso superior, nem Camille Flammarion, nem Leon Denis. No entanto, eles lidavam com ciência, com a ciência, com a filosofia, de forma que provavelmente nós vamos justificar, e nós sabemos enquanto espíritas, que é uma aprendizagem já feita de vidas passadas, não é? E portanto foi apenas o despertar para depois trazer e partilhar connosco, que nós estamos muito gratos por isso, a estes nossos dois irmãos espirituais, por terem trazido este conhecimento e nos fazerem refletir. E lá está, trazerem-nos essa esperança que todos nós precisamos no dia-a-dia, de dizer assim, o futuro que nos espera é bom, é maravilhoso, só precisamos é de combater o egoísmo. Exatamente, aliás, de todas estas obras, de todos estes títulos dos quais falámos hoje, existe mais um, que é, pelos vistos, o romance de nome Stella, não é? Sim. Que só o facto de o Filipe dizer que é simplesmente fantástico, eu acho que vou ter que... Vais ter que ler. Vou ter que ler, porque diz que é fantástico, portanto, se é fantástico, é de boa leitura, e vou ter que ler. Mas é assim, é o nosso programa. Obviamente que os temas são sempre diversos. Esta nova fase que entendemos que seria necessária é na realidade necessária, porque nós até podemos ouvir falar, como eu dizia há pouco, dos nomes, podem nos dizer alguma coisa, mas há outros que se calhar até não dizem, e foram tão importantes quanto estes. Sim. E que seguramente têm histórias de vida fantásticas, lindíssimas, e trouxeram-nos conhecimento extremamente importante, não é? Para aquilo que nós, como simples humanos, como eles também eram, não é? Mas com parcos conhecimentos, possivelmente é importante nós adquirirmos esse conhecimento. Pois, para nós... Eu só esqueci-me de referir que, inclusive, Allan Kardec, na Revista Espírita, vai fazer referência a Camille Flammarion como um jovem, não é? Porque ele era bastante mais jovem, e vai fazer referência a ele como um proeminente astrónomo, porque, na verdade, ele era já muito conhecido. Por isso mesmo, por levar e falar da astronomia claro. e fazê-la chegar mais próximo das populações e das pessoas e com os seus trabalhos, não é? Então, Allan Kardec vai fazer referência a ele e partilham de uma amizade, tanto que, quando Allan Kardec partiu para o mundo espiritual, no funeral de Allan Kardec, é Camille Flammarion que vai fazer o seu discurso esse lindíssimo, e não sei de cor, como é óbvio, mas podem procurar, e onde vai realmente dizer palavras e que ficaram para sempre relativamente a Allan Kardec, não é? Bom, exatamente. E foi isto que hoje partilhamos convosco. Exato, estamos a chegar ao fim. Obviamente que lembrar-vos sempre que gostaríamos que nos dessem também algum feedback sobre, inclusivamente, alguns autores, alguns espíritas que gostassem de ver aqui falados em termos de vida, em termos de dedicação, daquilo que nos foram trazendo, para que nós possamos também, de alguma forma, estudar, não é? Porque não sabemos tudo, portanto, possamos de alguma forma estudar para podermos trazer aqui outros temas. Estamos a pensar em intercalar, portanto, com este novo formato de programa, intercalar temas para também não deixarmos de falar sobre aquilo que é importante e aquilo que faz parte do nosso dia-a-dia, do dia-a-dia de todos, e que muitos de nós até
só pelo simples facto de falarmos sobre isso, sobre esses temas, já é extremamente importante, até para que algumas pessoas possam também daí retirar lições, ensinamentos, sugestões para aquilo que possam fazer até com pessoas conhecidas, com amigos, com familiares, que possam atravessar até alguns momentos menos bons, não é? No sentido até de os podermos ajudar. Eu queria partilhar com vocês uma situação. Eu penso que esse amigo não é espírita. Suspeito que nunca sequer passou por um centro espírita, e hoje ele foi fazer um espetáculo que também é gratificante para meninos, aliás, meninos, eu chamo-os meninos, mas não são jovens adultos com alguma deficiência, alguma dificuldade de aprendizagem. Um espetáculozinho numa sala da instituição onde eu trabalho. E ele dizia uma coisa extremamente importante. Estava a falar sobre um tema que ele escreveu, ou que ele ia cantar, sobre o título do tema, que se chamava Tempo. E dizia ele: não quero falar sobre o tempo do relógio. Não. Este tema fala sobre o tempo que nós deveríamos dedicar aos outros, aos nossos. Ele explicou precisamente desta forma: aos nossos familiares, aos nossos amigos, àqueles que nós amamos, porque o amar não é só o amor entre homem e mulher, é o amor fraternal que falamos, e portanto que isso é que é importante. O tema fala sobre isto para nos lembrarmos que realmente devemos dedicar todos os dias da nossa vida um bocadinho desse tempo ao outro, ao próximo, seja ele familiar ou não. Fica aqui a sugestão em final do programa 2. Eu acho interessante porque tu tiveste essa experiência hoje e verdade. eu hoje, precisamente, nós não falámos um com o outro porque sentámos aqui a correr e acabámos por ainda nem sequer dar as boas noites ao outro, mas eu também na orientação tutorial do mestrado, a professora, doutora orientadora, ela comentou o seguinte: eu ando há algum tempo a falar em algo que as pessoas até acham que eu sou religiosa ou assim, mas temos que trazer para a educação social, para a educação em geral, a compaixão, o amor. E realmente eu achei muito interessante porque saiu-lhe assim e ela disse: parece que está na altura de trazermos algo mais dos instrumentos e das técnicas. Precisamos de compaixão. As pessoas precisam disso e de sentir isso. E achei interessante estares a comentar isso. E aconteceu esta Eu acho que faz parte da evolução hoje do espírito, não é? Tudo isto, enquanto nós não chegarmos à conclusão de que realmente é uma das coisas principais, é um dos atributos principais do espírito, que temos que o ter, se não o tivermos, vamos ter que lá chegar, é precisamente esse: é o amor, é a caridade, é a compaixão, porque na realidade sem isso nada se faz, é como se estivéssemos a fazer por fazer e não nos traz principalmente para nós o retorno devido, que é o que acontece, não é? Assim como fizermos, acharemos, e se fizermos o bem àquele, estaremos a fazer a nós próprios, dizia Jesus, estão a fazer a mim. Olha, Regina, antes de irmos, porque verifiquei agora que temos aqui apenas uma questão, digamos assim, em que o Joaquim nos diz que será possível que o espírito de a mãe o acompanhe para todo lado para o proteger. É possível? É possível, pois sabemos que sim. Sabemos que é. Nós, inclusive... Muitas vezes nós até conseguimos perceber isso, muitas vezes até no nosso dia-a-dia, não é? Quer dizer, nós sentimos em determinados momentos. Se fosse a minha mãe, ela teria-me dito assim, e se calhar ela está-nos mesmo a dizer. Não é? Nós até vamos trazer, não sei se no próximo programa ou nos seguintes, a questão da mediunidade, porque nos fazem perguntas relacionadas com questões da mediunidade e com sentir os espíritos, percepcionar os espíritos e especialmente em relação à obsessão em crianças. Então iremos trazer este assunto e se calhar com mais acuidade responder então ao Joaquim. Exatamente. E pronto, por hoje é só. tudo.
Gostávamos de estar aqui mais uma hora. Não podemos. Também não podemos. Mas voltaremos com toda a certeza na próxima quarta-feira com mais um tema. Vá ficando atento à nossa página do Acontece no Centro Espírita. Nós vamos partilhar, portanto, o novo cartaz sobre o tema que iremos falar ou a personalidade sobre a qual iremos falar. E até lá, resta-nos desejar-vos uma excelente semana, não é? E que tudo vos corra bem, fiquem em paz e até à próxima semana, se Deus quiser. Até para a semana. Obrigado.